Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, está no meu escritório e esse é o meu, é o seu, é o nosso Teólogos do Twitter, o programa que vocês mais gostam, que é onde eu respondo tuitadas de gente famosa sobre Deus, Bíblia, teologia aí na interweb. Até hoje me mandava lá no Twitter, mas eu quero mudar agora aqui. Quero mudar as regras do Teólogos do Twitter. Vai ser diferente agora. Vocês não vão mais ficar me mandando a tuitada do povo nas chamadas públicas que às vezes eu abro lá no meu Instagram. Tá os Twitter, manda aí, tá os que. Vocês vão usar uma hashtag. Pra quê? Pra deixar o negócio um pouco mais atemporal, certo? Apareceu uma postagem no Twitter que você acha que vale a pena ser comentada aqui, você mete hashtag Teólogos do Twitter, que depois eu procuro só as hashtags e respondo aquilo que foi colocado aí por vocês, as melhores tweetadas. Se tem alguma coisa aí que não está no Twitter, mas você quer que eu responda, você twitta aquela coisa lá, um vídeo do TikTok, ou o que que seja, você mete um hashtag Teólogos do Twitter, que aí estarei lá para conferir e comentar. A gente já começa com uma do Felipe Neto, começar aqui em alto nível teológico. A Bíblia condena veementemente, descobriremos, cortar cabelo. Não, a gente encontra na antiga aliança, debaixo da lei mosaica, proibição para certos tipos de corte de cabelo. Assim como a gente encontra proibição para uma série de outras coisas lá que não continuam proibidas, porque fazia parte do modo como Deus se manifestou no Antigo Testamento, na aliança mosaica, para o povo de Israel. Então dizer, a Bíblia condena é uma abstração. A Bíblia condena onde e a quem. Deus proibiu ao povo de Israel debaixo do Antigo Pacto. Ele proibiu para todo mundo? Não. O próprio livro de Hebreus fala disso, com mudança de aliança a mudança de lei. Então, a partir do momento que estamos não debaixo mais da antiga aliança, mas da nova aliança, é isso que também está no livro de Hebreus, várias vezes, nós não estamos mais debaixo do pacto mosaico. Então, dizer que a Bíblia condena não é a melhor forma de lidar com nada. A Bíblia condena onde e a quem? É a pergunta que tem que ser feita. Cortar partes do cabelo foi proibido ao povo judeu, debaixo do antigo pacto, na antiga aliança, no Israel étnico. Isso não me proíbe de cortar os meus belos cabelos. Comer carne de porco, a mesma coisa. A gente tem vídeo sobre leis dietéticas aqui no canal, você pode dar uma conferida também. A gente explica isso bem. O povo do Antigo Testamento tinha uma série de proibições acerca de alimentação com fins cerimoniais para representar externamente uma pureza que devia ser interna. O que ele faz com essas leis é, vocês não conseguem ser puros nem externamente como vocês vão ser puros internamente. A função do Antigo Testamento era justamente mostrar para os homens a gravidade de seu pecado. Isso é desenvolvido por Paulo no livro de Gálatas. Então não, eles não podiam comer carne de porco. Hoje nós podemos, bens a Deus. Jesus e Paulo falam sobre isso. Paulo fala muito explicitamente que a gente pode comer qualquer comida que a gente quiser, porque tudo foi dado por Deus para ser recebido com ações de graças. Sexo antes de casar. Isso mesmo, tá na Bíblia, tá proibido, tem vídeo aqui sobre isso. Homossexualidade, também tá na Bíblia sobre isso. A inclinação homossexual como um impulso interior, por si só é pecado? Acredito que não. Dar vazão a esse impulso, seja alimentando o próprio desejo, exercendo a própria libido, ou mesmo praticando a homossexualidade, isso eu tenho certeza que é pecado. O impulso eu colocaria na categoria de tentação. Fazer a barba, mesma coisa sobre o corte de cabelo. Divorciar, com certeza, tem razão. Existem poucas cláusulas de exceção para divórcio na Bíblia. Abandono e adultério são um deles. Tatuagem e piercing, a Bíblia não condena isso em lugar nenhum, certo? A gente tem vídeo sobre tatuagem aqui no canal, onde eu explico isso com mais detalhes. Não existe nenhuma proibição a tatuagem. No Levítico, uma proibição a você fazer tatuagens em cultos aos mortos. Nem eram tatuagens, eram feridas que você fazia na própria pele em culto a mortos. Mas o problema era o culto ao morto, não era a tatuagem. Nenhum lugar da escritura condena tatuagem, muito menos piercing, certo? Piercing não tem não. E mulher ser professora, isso aqui é ridículo. A Bíblia condena que a mulher exerça a função autoritativa de pastorar, de bispa na igreja. As mulheres não assumem a função de liderança eclesiástica, mas elas podem ensinar sim, elas podem ser professoras, inclusive professoras na igreja. Isso é não entender a linguagem paulina. A gente tem vídeo explicando porque é que mulher não pode ser pastora e explicando os textos bíblicos sobre tudo isso. Aí ele diz, homofóbico, mas era só naquela época, menos o viado. Esse Deus continua condenando. Isso aqui é bobagem. Quando a gente olha no Novo Testamento, a gente encontra condenação no Novo Testamento também para a homossexualidade. Algumas coisas aqui ficavam debaixo do Antigo Pacto, outras coisas aqui estão ainda como lei de Deus no Novo Pacto, na aliança de Cristo Jesus. Ou seja, como sempre, o Felipe Neto não faz a menor ideia do que é que ele tá falando. Em mais uma área do conhecimento. Não só sobre política, economia, sociedade, ciência, cultura, também religião, certo? Só mais uma área aí que o tudólogo especializado em xadrez e peladas tuita com muita convicção sobre coisas que ele não faz a menor ideia do que seja. Tem aqui um trecho do Henri Bugalho, teólogo do YouTube. Se lê as narrativas bíblicas, há muitos fenômenos lá que são totalmente extraordinários, né? E que certamente não ocorreram de fato, não ocorreram realmente. Então, por exemplo, se você lê os evangelhos, você percebe que nos evangelhos há muitos milagres que Jesus realiza, né? Muitos milagres. Multiplicação dos pães, dos peixes, transformar água em vinho, curar leprosos, curar cegos, sabe? Curar pessoas possuídas pelo demônio. Ou seja, tem uma série de milagres que Jesus faz. Inclusive, o último grande milagre dele é morrer e ressuscitar.
e ir para os céus. Muita gente entende esses milagres de maneira literal, como se ele realmente houvesse feito isso, como se ele realmente houvesse morrido e ressuscitado. Assim, não é que muita gente entende, tá? É porque é assim que se interpreta um texto quando ele é escrito para ser interpretado como um texto literal. O texto não tem nenhuma característica alegórica, não tem nenhuma característica metafórica, o texto foi escrito para ser interpretado de modo literal. Você pode achar que não aconteceu, você pode discordar da testemunha, mas os textos bíblicos foram escritos para serem interpretados assim. Todas as características literárias dos evangelhos é de história. Toda característica literária das cartas é de epístola. Nada ali tem a ideia de um conto, de uma alegoria, o que é que seja. Então, não é que muitos interpretam, é a intenção original do autor. E daí você tem uma situação como essa, né, de um pastor que, reproduzindo a trajetória de Jesus, acreditava que ele morreria e voltaria dos mortos. Muita gente entende isso literalmente, textualmente, como se fosse um fato, sendo que é quase certeza, quase 100% de certeza, inclusive, de que isso deveria ser entendido de maneira metafórica. Não era aceito de forma metafórica. Os discípulos tratam o texto como um fato literal e morreram, dando a própria vida pra defender aquilo como um texto literal. Agora, o pastor aí que disse que ia ressuscitar o terceiro dia é um maluco, certo? É um maluco. Porque a escritura não diz em nenhum momento que a gente vai reproduzir aquilo que aconteceu com Cristo Jesus. Aqui ele tá dizendo que sim e tá endoidando, certo? Tá fazendo uma coisa que não faz nenhum sentido. Aqui o Henry Bugalho tá tendo uma hermenêutica absolutamente alegórica sobre um texto que não é alegórico. Você pode olhar pro texto e dizer, eu discordo, eu não creio, eu rejeito. Mas você chegar pra esse texto e dizer, não, esse aqui é na verdade uma grande alegoria sobre Jesus ressuscitar em nossos corações, aí já é maconha estragada. Aí já não é hermenêutica bíblica não, isso é loucura mesmo. Tem família perdendo pai, mãe, filho, avô, por causa disso. O cara que fala, eu acho que... Porque tem gente que fala isso, tá? Tem gente que fala, eu acho que o cara que é preto é a sub-raça. O cara fala isso. E tem gente que morre por causa disso. O cara que fala, gay pra mim é um pecado de Deus. O cara que é gay, ele tá... o cara que nasceu gay, ele tá pagando um pecado, ou ele sei lá o quê. Tem gente que apanha e morre por causa disso. Kibiloco! Vamos devagarzinho. Eu li o site do Kibiloco quando eu era mais novo. Nossa, você sabe mesmo. Você considerar homossexualidade um pecado com você ser racista, achar que negro é uma sub-raça, é confundir alhos com bugalhos, tá bom? E assim, ele até não consegue escrever bem qual é a questão. O gay é um pecado de Deus. Então, o gay é um pecado de Deus? Como assim? O gay, ele tá pagando um pecado. Não tem nada a ver com isso, certo? E o que se fala no cristianismo é que homossexualidade é um impulso pecaminoso, assim como a heterossexualidade pode se manifestar como um impulso pecaminoso também. O que o Kib não parece entender bem é que um homossexual, na visão cristã, é alguém dotado da imagem de Deus também. Então, ele não pode apanhar, ele não pode ser tolhido da vida social, ele não pode ser tratado como um cidadão de segunda classe, ele não pode sofrer discursos violentos, ou seja, discursos que incentivem algum tipo de violência contra ele. Agora, é ódio a alguém você dizer que você não devia se masturbar, ou que você não deveria desejar a mulher do próximo, ou que você não deveria ver pornografia, ou que você não deveria ceder às tentações homossexuais? Nada disso é odioso. E ninguém tá morrendo por causa disso. Que louco. Ninguém está morrendo porque alguém acha que a homossexualidade é pecado dentro de uma percepção cristã da ética sexual. As pessoas podem achar a homossexualidade uma aberração, uma coisa errada, podem até chamar de pecado, mas eles estão se aproveitando do discurso cristão, ou seja, uma parte muito pequena do discurso cristão, para implementar uma violência que seria condenada pelo cristianismo. Então, equiparar uma pessoa ser tratada como uma sub-raça com o discurso cristão é uma loucura. Agora, o que ele tá dizendo aqui, o homossexual é alguém que tá pagando um pecado, ou é um pecado de Deus, nada disso, isso não é visão cristã acerca de homossexualidade. Se alguém diz isso por aí, tá maluco, certo? Noiva viraliza ao se recusar a fazer voto de submissão no casamento. Cuidar de você, de respeitar, ser subordinado. Vamos lá, qual é o problema da nossa cultura com o termo submissão? Porque a leitura que se tem da nossa cultura é que submissão é uma coisa passiva, onde você simplesmente deve uma obediência cega e irrestrita ao seu marido. Quando dentro do cristianismo, o termo submissão vem com uma contraparte muito forte. A mulher é submissa ao marido em Efésios 5, mas imediatamente o homem recebe o mandamento de, em contraste a essa submissão, ele exercer não liderança, mas exercer amor sacrificial. Então veja, na nossa cultura, falar de alguém submisso a outro é uma coisa que inferioriza, que diminui. Falar de liderança, né? Sou o líder, sou o que mando, sou eu que ganho mais, sou eu que tenho poder e tal. No cristianismo não é assim. No cristianismo, primeiro que nós somos todos submissos uns aos outros, é um mandamento geral pra todo cristão. Submissão não deveria ser um tabu pra gente, porque todos nós somos submissos aos outros de alguma forma. É o que Efésios diz, sede submissos uns aos outros. A mulher é submissa ao seu marido também. Então a mulher ser submissa ao seu marido não deveria ser uma coisa tão chocante assim. Ela é submissa ao marido, ela segue a liderança e o cuidado do marido. Mas ela é submissa ao quê? Aos mandos e desmandos? Não. A um marido que é amoroso e sacrificial. Ele entrega a própria vida à esposa. Então, numa cerimônia tradicional de casamento, negar submissão
submissão ao marido é equivalente ao marido negar amor sacrificial, porque essas são as contrapartes do cristianismo. Se o cara negasse dizer amo sacrificialmente, não vou morrer, sabe? Porque o marido pode dizer, vou morrer por você, sabe? Morrer, eu vou morrer por você se precisar. É o que se espera de um marido. Se ele negasse dizer isso, ele ia ser um maluco. Agora a mulher negar submissão não tem problema, não é? Isso é, olha só, a libertação feminina. Então nos libertemos de amar também, nos libertemos de morrer pelas mulheres que Deus colocou na nossa vida. Isso é absurdo. Isso é egoísta também, é não aceitar os papéis de Deus no casamento. Então aqui, a Bíblia, ao contar a história de Sodoma e Gomorra, estupro coletivo. O que o crente conservador homofóbico lê, homossexualidade. Interrogação, 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 interrogação. Pois é a gente que distorce a Bíblia. Na verdade, quando Ezequiel 16 fala sobre Sodoma e Gomorra, a palavra que é usada lá, de abominação, de coisas abomináveis aos olhos de Deus, está atrelada em Levítico à ideia da homossexualidade. Judas, quando interpreta o caso Sodoma e Gomorra, diz que o pecado deles era pecado sexual, era imoralidade, e nem cita diretamente estupro coletivo. E veja que o estupro coletivo que ia se manifestar ali em Sodoma e Gomorra era homossexual, eram homens que iam estuprar outros homens. Claro que Sodoma e Gomorra possuía muitos pecados, os profetas elencam vários outros pecados de Sodoma e Gomorra, como rejeição em cuidar dos pobres, torcer o justo direito, desprezar o estrangeiro e tudo mais. Mas a homossexualidade era um dos pecados de Sodoma e Gomorra. Tentar excluir isso é tentar torcer a Bíblia sim, para tentar passar pano para pecado, porque infelizmente vivemos em uma cultura onde chamar pecado de pecado virou pecado. Tem uma do Whindersson Nunes. Vocês diz que Deus tá em todas as coisas e esquece que vocês são as coisas também. Vocês são Deus, gente, acorda. É isso aí, o silogismo é esse. Deus tá em tudo, se nós somos parte das coisas aí desse tudo, então Deus tá na gente. Mas dizer que Deus tá em todas as coisas é estranho. Deus está em todo lugar, ou seja, a presença dele enche toda a existência. Mas dizer que Deus está em tudo se chama panenteísmo. É um tipo, uma derivação do panteísmo. Panteísmo é a ideia de que Deus é tudo. Deus não está em tudo como se ele habitasse realmente em todas as coisas, como se eu pegasse aqui a minha chave do carro e é Deus aqui, entendeu? Não é nesse sentido. Então dizer que nós somos Deus porque Deus está em tudo é entender mal o que significa dizer que Deus está em todas as coisas, que Deus é onipresente ou algo assim. Eu não sou Deus. Deus habita em mim uma vez que o Espírito Santo mora no meu coração quando eu o recebo pela fé. Pergunta de criança, Deus é onipresente? Então ele tá no meu estômago? E são perguntas meio bobas. Deus tá na privada que eu dou descarga? Não é nesse sentido que Deus tá em tudo. Eu não sou Deus e Deus não é eu, e nós não podemos criar esse tipo de intimidade panteísta sobre as coisas. E nós não podemos criar esse tipo de relação panteísta de identidade entre nós e Deus de forma tão estrita. O pastor tá comendo as meninas, continua sendo meu marido. E cadê o céu? Tá onde, fofoqueira? Vai tomar conta da sua vida. Não pode ser verdade, não. Isso aqui é fake news. Não, tenho certeza. Tem um corte aqui, né? Na cara do rapaz. Ó, ele tá aqui, ó, a mulher falando, e quando dá o zoom na cara do rapaz, ó, mesma coisinha. Muda nada, não aparece um corte aqui não. Mas dá pra mudar o áudio, mas dá pra adicionar um áudiozinho aqui. Ó, não pode ser não, cara, tem que ter rolado alguma coisa aqui. Não. Isso é fake news, isso é fake news. O pastor se pronuncia. Gente, eu quero me pronunciar por conta de um vídeo que pegaram umas falas, emendaram uma fala na outra, e esse vídeo viralizou nacionalmente. Quem me conhece sabe, eu estava pregando sobre a menina de Naamã. E no meio da pregação, eu dei um testemunho de quando a gente chegou aqui há 12 anos atrás, como as pessoas nos tratavam, de que o meu casamento não daria certo, o nosso ministério não daria certo. E as pessoas falavam muito, e eu dei um exemplo. Então pegaram uma parte, um trecho, emendaram com outro trecho, e daí viralizou. Mas eu, como mulher, jamais aceitaria nenhum tipo de traição. Meu esposo, a gente convive há 23 anos, é meu marido há 19, nunca houve traição. Tá bom. Aparentemente, deturpar aqui é o que a mulher falou. Qual é o contexto que eu queria achar a pregação completa aqui pra poder olhar, mas vai, ela tá falando da menina de Naamã, usa o exemplo, que o pastor comendo as meninas, mas continua sendo meu marido, cadê o teu? Nunca fez isso, tá aqui. Ok, dá pra imaginar como esse pequeno trecho, dentro de outro discurso, pode significar outra coisa sendo deturpado. Tem um corte ali no meio, né? Ela disse que junta a parte do final, fofoqueira, né? Aí já é outra coisa fora dali. Mas vamos convir que essa não é a linguagem pra usar no púlpito? Vamos? Falar que o pastor tá comendo as meninas não é a linguagem que a gente usa pra pregar
pregar? Vamos tomar mais cuidadinho pra gente ficar em paz? Quem sou eu pra criticar alguém que tem frases tiradas de contexto? Eu sou o rei de tirarem frases minhas do contexto. Mas assim, né? Tem coisa que é bom a gente tomar um cuidadinho, né? Que é fora do esquadro o negócio aqui. Lutero atualizou a Bíblia, tirando 7 livros, e quase cancelou a Epístola de Tiago por não achá-la pertinente às doutrinas que ele defendia. Mas essa carta é a mais próxima dos ensinos e missão de Jesus do que Romanos e todas as demais epístolas de Paulo. Vamos lá, tem 2 erros aqui. Deixa eu começar pelo mais fácil. Sim, ele quase cancelou Tiago, mas isso foi na primeira edição da Bíblia dele. Ele colocou no final, ele dizia que era uma carta meio sem muita coisa. Ele dizia que era uma epístola que não possuía muito da doutrina do evangelho e tal, e ele, na segunda edição, ele se retrata e coloca lá Tiago com a ênfase que realmente deveria. Agora, Lutero retirou os 7 livros da Bíblia? Isso é falso. O que Lutero fez foi aceitar o cânon tradicional que já era comum às igrejas desde o século IV. O que a Igreja Católica fez foi, pela primeira vez, criar um concílio que definisse qual era realmente o cânon que eles aceitavam. Isso só foi feito com Trento, meu querido. Só foi feito depois da Reforma. Então Lutero não retirou nada. Nós sabemos que o cânon tradicional cristão é o cânon protestante. A gente já estabeleceu isso com muito cuidado através de 6 aulas que a gente fez lá na escola de teologia. Se você quiser assistir aí, aulas de mais de 1 hora cada uma. Tem aula de quase 2 horas, falando sobre cânon do Antigo Testamento, cânon do Novo Testamento, expectativa canônica e saldo de escritura, redação do Novo Testamento, modelos de canonicidade, inclusive o modelo católico mostrando o que é ruim, o cânon como auto-autenticado, 6 aulinhas lá, pra você ir lá e parar de acreditar nessas marmotas, tá bom? É só ir lá em escolateologia.com, você pode ajudar com a gente a parar de acreditar nessas loucuras. Esse foi um comentário que fizeram em um post no Facebook sobre o seu livro A Religião do Bolsonarismo. Muita gente fala de você, se te conhecer é triste. Você conhece o autor Iago Martins? Esse autor quem será? Suposto teólogo. É engraçado que o suposto teólogo tá todo entre aspas, né? Nem só o suposto ou só o teólogo. Não, eu sou teólogo por formação, eu tenho um diploma. Quer que eu pegue meu diploma? Eu pego aqui. Ó, eu tenho um diploma de mestrado em teologia, tá aqui. Eu tenho um diploma do bacharel também, mas tá lá em cima. Eu sou suposto não, eu tenho formação que prova que sou teólogo, tá bom? Tenho livros publicados também, deixa eu pegar aqui. Ó, eu tenho 12 livros publicados aqui, ó. 12. Só tem um aqui que não é de teologia. Então, ó, você pode dizer que eu sou um teólogo ruim, que eu sou um teólogo mequetefe, que eu sou, sei lá, qualquer coisa, mas suposto não. Eu tenho obra e formação pra provar que eu sou teólogo, viu? Então fica na sua aí. Quem faz seus vídeos cercados de livros para mostrar que é intelectual. Eu faço porque aqui é minha estante, onde eu passo, mas o que eu faço aqui? Na frente da geladeira? Posso gravar na frente da geladeira. Posso gravar na cozinha. Eu posso tentar, sei lá, você quer que eu grave aonde, né? Aqui é meu escritório, geralmente livros ficam no escritório. Aqui onde tá minha mesa, aqui é minha mesa e tal. Minha mesa que é melhor pra esse lado. É isso, aqui é onde dá pra gravar. Você acha que fica mais bonito o quê? Eu botando aqui a câmera pra parede aqui, eu posso botar também pra esse lado aqui, ó, mostrando uma janela, vai ficar mais bonito? Não vai, entendeu? Fica bonitinho aqui, ó, como fica bonitinho. Ó, por que eu vou ter vergonha dos livros que eu tenho? Deixa aí, é bonitinho. Se lhe ofende eu ter mais livro que você pega um dinheiro e compra também, junta aí alguns recursos, aí você compra livros como eu fiz ao longo da minha vida inteira, desde os 15 anos, quando eu comecei a comprar livro de teologia. Até que 15 anos de livro comprado aqui é minha profissão, é o que eu faço da minha vida. Se eu não tivesse livro, você reclamava. Como é que pode um suposto teólogo ter um monte de livro? Sabe? Como é que pode um suposto teólogo ter um monte de livro na casa dele? Ele não devia. Esse suposto teólogo deveria ter pouco livro, que aí sim, aí tava bom. Você já leu Máfia dos Mendigos? É o livro em que eu mostro o meu relato, onde eu passei 1 ano indo pra rua dormir com moradores de rua aqui em Fortaleza pra descrever sobre como nós podemos nos engajar mais com a causa da miséria. Eu digo que esmola é um problema, essa caridade restrita e impessoal que a gente faz é boba, não muda nada, e a gente tem que se engajar de fato na vida dos miseráveis. Se você não leu, aconselho a não ler. Tá errado aqui, tá? Você devia ter colocado uma vírgula ao invés da interrogação. Se você não leu, vírgula, aconselho a não ler. Você não pode fazer uma pergunta no condicional, certo? Tá tudo errado. Se você não leu, né? Tá bem maluco isso aqui. Pois são ideias de socialistas doutrinados por professores marxistas e socialistas na era lulista. Muito bom, muito bom, muito bom. Ideias de socialistas. A galera socialista odiou meu livro, odiou, porque dizem que meu livro é um livro de direita, liberal, conservador. Eu começo o livro criticando os movimentos sociais de esquerda, me identifico como alguém liberal de direita, falo mal de saúde pública, falo mal de caridade estatal. Ideias de socialistas doutrinados por professores marxistas. Fiz 1 ano e meio de contábeis, não tinha marxista, todo mundo só queria saber de ganhar dinheiro. Depois eu fui pro seminário, depois eu fiz pós em escola austríaca de economia. Só o que não tinha lá era marxista, tenho certeza. E socialistas na era lulistas. Eu não estudei na era Lula, certo? Quando o Lula foi eleito pela primeira vez, eu tinha 13 anos, eu acho. Eu acho que quando eu entrei na faculdade, já era Dilma já. Então, sabe, nunca estudei na era lulista, não tem nada de marxismo. Meu TCC da pós-graduação em economia, minha dissertação de mestrado em teologia fala mal do marxismo, e fala muito mal do marxismo. Para fecha, usar a coroa de espinhos, que simboliza a dor de Senhor Jesus Cristo por seu e meu pecado. É o mesmo que apoiar o vilipêndio desfilando na passeata na Paulista. Que não, a coroa de espinhos é pra simbolizar aquilo que fazem com Bolsonaro e o
relacionam a Cristo Jesus. Tá aí a capa do Religião do Bolsonarismo, o Twitter tá colocando bem aqui, né? E a ideia é justamente criar essa imagem de que tratam o Bolsonaro como um messias e um servo sofredor. Por isso ele usa a coroa de espinhos aí na capa do livro. Isso aqui é loucura, cor de gente maluca aqui. Eu fico muito feliz porque o nível dos meus críticos evidencia que só tem doido me xingando na internet. Me deixa muito em paz, né? Se eu tivesse uns críticos aí um pouco mais capacitados, eu acho que minha vida era um pouco mais divertida. Tá bom? Esse é o Teólogos do Twitter de hoje, que Deus lhe encha de graça. Usa a hashtag Teólogos do Twitter respondendo aí o que você encontrar na internet pra aparecer aqui no vídeo. E a gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, aqui no 2 Dedos de Teologia. Um cheiro no seu cangote e até a próxima. Falou! Oi? Comer? Eu vou sim. Já tô indo. Que foi? Quer dançar? Quer dançar com o papai? Roda. Roda.